Eu conheci o Hu no Facebook, na verdade em grupos de Facebook, né? Ele sempre estava lá postando sobre o trabalho dele. Quando ele ia trabalhar, ele postava vídeo das redondezas da casa dele. Um dia eu curti e ele mandou uma mensagem para mim no direct. E ele já chegou me dando oi, falando que ele estava procurando uma esposa. Eu falei, tá, você tá procurando uma esposa e por isso tá cheio de mulher te seguindo, né? E ele falou que sim, que ele tava mesmo conversando com algumas e que ele iria parar quando ele achasse a pessoa certa. A gente começou a conversar e cada vez mais eu percebia que os gostos eram parecidos, o objetivo de futuro também era parecido. E o melhor, ele falava inglês, o que facilitava muito a nossa comunicação, porque eu também falava inglês. Ele morava num vilarejo na Turquia, era um lugar bem distante, que eu nem consigo pronunciar o nome direito, e era, tipo assim, bem pequenininho mesmo, sabe? E o meu objetivo, assim, se algum dia eu fosse pra Turquia, era pra conhecer Istambul. E ele me disse que tinha negócios em Istambul. Chegou num ponto que a gente tava tão viciado em ter que falar um com o outro, que eu já tava deixando de sair, eu já tava deixando de fazer as minhas coisas, e ele soltou assim na lata: olha, quero casar com você e eu vou fazer de tudo pra isso. Eu senti que a gente pode ser um casal e eu quero tentar. O que que você acha disso? Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que que eu falava. Ele falou: leva o tempo que você quiser, mas assim, vem pra Turquia, tira seus documentos, vem pra cá, a gente fica junto. Eu fiquei muito na dúvida, mas ele começou a agir totalmente assim, a favor do que ele tinha falado. Primeiro ele começou a deixar de seguir todas as mulheres e ele começou a me dar uma atenção maior. Eu tive alguns problemas financeiros e ele começou a me mandar dinheiro. Combinou comigo, fez uma chamada de vídeo com a família, me apresentou pra todo mundo, traduzia o que eles falavam e a gente conversava. Ele me apresentou como noiva em inglês e falou pra família em turco, apesar de eu não saber turco. O feito maior dele, que eu fiquei assim, pasma, que ele me mandou um anel pelo correio e disse pra eu usar. Ele não queria que eu ficasse aqui no Brasil como solteira, ele não queria que eu me conectasse com nenhum outro homem, porque ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele e que ele ia fazer de tudo pra conseguir isso. Quando eu tava começando a pegar, assim, um pingo de confiança, uma turca me mandou mensagem. Ela escreveu em turco e escreveu em inglês. Ela se intitulava Esposa dele. E ela me falou que viu que eu tava nos amigos dele do Facebook e me avisou que eu tava correndo perigo, porque ele era o marido dela e ele maltratava ela. Eu perguntei se era sério, se ela tinha como provar isso, e ela me mandou um vídeo que, na verdade, não tinha o rosto dele, só tinha a parte de baixo, assim, do pé. Eu não conseguia perceber muito bem. Era só o pé, tipo, o pé de um homem, assim, vindo até ela e falando e brigando muito alto, e ela quase que chorando, mas assim, ele não chegava a tocar nela no vídeo. Ela me mandou esse vídeo, mandou alguns vídeos dos braços dela machucado, vídeos dela chorando, vídeos do rosto também um pouco machucado. Eu paralisei, mas ao mesmo tempo eu fiquei com dúvida, porque eu falei, por que que essa mulher tá entrando em contato comigo pra avisar isso? Então eu fiquei confusa se eu acreditava ou se era alguma mulher que tava querendo me separar dele, mas eu fiquei com medo e aí eu não respondi o bom dia dele no outro dia. Ele não ia confirmar, né? E eu fiquei assim muito abismada com o vídeo. O vídeo era pesado. E aí eu não respondi ele no bom dia, fiquei assim bem desconcertada. Só que ele começou a me mandar mensagens e a me ligar. Eu tinha passado o telefone da minha irmã, né, caso acontecesse alguma coisa comigo. Ele começou a ligar pra minha irmã também, minha irmã começou a me avisar, e aí eu resolvi atender. E eu falei pra ele. Ele ficou assim, sem expressão. Falei na chamada de vídeo. E aí ele perguntou se eu tava disposta mesmo a confiar nele, porque ele ia contar toda a verdade, aquela realmente era, já foi, na verdade, uma vez a esposa dele, mas não era mais, era uma ex-esposa, que toda vez que via que ele estava para encontrar alguém ou para ficar com alguém, fazia esse tipo de coisa, porque ela se separou sem querer se separar e prometeu que ele nunca ia ter outra pessoa na vida dele. Eu não conseguia acreditar nem nele, nem nela, também não sabia o que fazer. Eu
também desisti de ir. Falei, não, eu não vou. Eu não vou porque... como eu vou saber quem é que tá falando a verdade? Ele começou a ficar desesperado porque ele percebeu que eu não ia confiar nele, que eu não tinha engolido aquela história. E aí ele fez uma chamada de vídeo com a família dele de novo. E tudo que ele falava, a família confirmava. Depois de uns 2, 3 dias sem se falar, essa turca, e ela voltou me xingando, agressiva, que tinha visto que eu não tinha deixado de seguir ele, que eu ia acabar com a minha vida, que como eu não tinha acreditado nela, e várias coisas. Eu não entendia muito bem porque ela estava traduzindo do turco pro inglês, mas assim, ela começou a me pressionar de tipo, você não vai sair desse cara, você não vai excluir ele, você ainda não bloqueou, olha o que ele fez comigo, e batia muito com o que ele tinha falado que ela fazia. Isso me fez ficar mais pro lado dele. Era um cara que não tinha nenhum conflito comigo, pelo contrário, ele era muito atencioso, queria saber, queria me ajudar e me apoiava, não batia muito bem com o que ela estava falando, mas eu também não tinha convivido com ele. Faltava mais ou menos um mês pra passagem e eu não sabia se eu ia ou se não ia, eu não sabia se eu cancelava. Foi aí que ele entrou em contato comigo de novo. Ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele, que ele não ia deixar isso escapar e que ele ia provar de qualquer forma que ele não era esse homem horrível que ela tinha colocado. Se você não vir, não tem problema, eu tô indo até você. Eu vou 15 dias antes da sua viagem e se você não se sentir bem, você não volta comigo, você não precisa me devolver o dinheiro, não precisa nada, mas eu tô indo aí pra você me conhecer ao vivo. Eu achei que ele não viria, mas ele veio. Ele veio pro Brasil 15 dias antes da minha passagem de ida. Comprou uma passagem de volta no mesmo avião que eu. E esses 15 dias que ele ficou comigo, ele foi uma pessoa espetacular, assim. Ele limpava a casa, chegou até a escovar o meu cabelo. Cuidava muito de mim, sabe? Se preocupava com tudo, não deixou eu gastar R$1. Eu não sei se eu falei, mas assim, eu tenho 33 e ele 49. E eu sou tradutora, eu trabalho freela, então eu não tenho esse problema, assim, eu posso morar em qualquer lugar que eu consigo trabalhar tranquilamente. E quando eu vi, assim, todo o cuidado e toda a correria que ele fez, né, eu tinha gostado muito dele. E eu fui, com os documentos e tudo já, tá, pra casar. Ele me ajudou. Chegando lá, primeira coisa que eu fiquei bem entediada, porque não era em Istambul, eu não ia conhecer Istambul, era um lugar bem distante, muito, muito, muito longe, nunca chegava. E era um vilarejo, assim, quando eu cheguei, que assim, sei lá, todo mundo sabia da vida de todo mundo, porque tinha poucas pessoas. Eu cheguei lá, já fui direto pra casa da família dele, tomei chai, me deram muita comida. Depois ele me mostrou toda a casa dele, né? Tinha uma parte de fora da casa, tinham animais, era bem grande, assim, era montanhas, árvores, bem grande. E eu lembro de ele ter falado aquela parte, eu cuido dos animais, tem gente que faz isso pra mim, mas eu não quero te levar lá agora porque eu acho que você não tem habilidade com isso, a gente tem que ir com o tempo pra eu te mostrar, explicar tudo direitinho. Então, por enquanto, né, você vê aqui, né, como que é, mostrou assim de longe e mostrou a casa dele por dentro pra mim. Uma coisa que eu achei estranho é que ele andava com um maço de chaves na mão. E aí, cada porta da casa dele era trancada, assim. Cada cômodo era trancada. Até a cozinha era trancada. A sala, o banheiro, os quartos, eles eram todos trancados. E a chave sempre estava com ele. Ele colocava, assim, na barguia da calça. O único alerta que ele deixou é que não era pra eu ficar andando muito fora, porque tinha alguns animais selvagens. E ele já tinha experiência com isso, mas ele não queria que eu me machucasse. Eu cheguei lá e já todo mundo já começou com os preparativos do casamento. Então, na verdade, eu não ficava praticamente nada na casa dele, ficava mais na casa da família. Porque tinha que ver, né, antes do casamento, eles eram tradicionalíssimos, então tinha que fazer o noivado, tinha toda uma preparação, e roupa, e coisas que eu tinha que escolher. Então eu passei, assim, umas 2 semanas nessa coisa, sabe? De organizar tudo isso, tanto do noivado como depois do casamento. No meio dessa correria toda, a mãe dele passou muito mal e acabou indo pro hospital, tendo que ficar 2 dias lá no hospital. E ele achou que seria melhor eu ficar em casa, esperando ele, pra não me estressar, que não era necessário. Então ele foi, né? Ficou com a mãe, me deixou na casa, só com a porta do meu quarto aberta, e pra sair também. E eu fiquei muito entediada, né? E eu resolvi ir pro lado de fora da casa. Eu lembrei que ele tinha falado dos animais selvagens, mas eu não achei que eu fosse ter algum perigo por causa disso. E aí eu comecei a andar, vi que tinha uma parte que tinha as galinhas e tinha uma edícula do lado de fora. Eu escutei um barulho.
Primeiro eu achei que era da minha cabeça. Mas depois eu escutei um barulho como se alguém estivesse batendo assim na porta, sabe? Eu cheguei mais perto e aí eu só sabia falar merhaba. Merhaba. E eu vi que a mulher, era uma voz de mulher. E ela falava em turco. E eu não entendia nada. E eu comecei a ficar desesperada, porque ela não tava falando tranquilamente. Pelo que eu entendi, ela não conseguia abrir a porta. Aquilo foi me desesperando. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, tem alguém trancado aqui no fundo da sua casa. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, manda alguém vir aqui, já que você tá com a sua mãe, manda alguém vir aqui ajudar essa mulher. O que tá acontecendo? E muito calmo, pediu pra eu ficar tranquila, que era uma tia da família que vivia lá e que ela tinha alguns problemas bem leves, mas tinha alguns problemas psicológicos e que sempre ia alguém lá visitar ela e ele pagava pessoas pra cuidar e que era pra eu não tentar abrir a porta porque ela podia estranhar e fazer alguma coisa e pra eu ficar tranquila que ela era super bem cuidada e tal, e que ele não tinha me contado porque era uma parte meio que obscura da família que ele não queria contar dessa forma, que depois ele ia sentar e explicar comigo e tal. E deu uma coisa assim, eu não acreditei assim. E eu queria abrir ali, sabe? Mas não conseguia, não tinha chave. Eu também não ia arrombar depois ele chegar e falar que tava lá arrombado. E eu falei, não, mas vem alguém aqui visitar ela hoje? Já veio alguém? Porque assim, ela não pode sair? Como assim, né? Ele, não, fica tranquila, eu vou aí à noite trocar de roupa, tomar um banho. E aí eu te apresento ela, você conhece ela com mais segurança. Mas assim, gente, eu fiquei assim, eu não fiquei bem, porque tinha uma pessoa ali que, não sei, se ela precisasse de alguma coisa, ela tava trancada. Ele veio à noite, na maior calma possível. Quando ele abriu, essa mulher tava no estado, umas roupas velhas, eu não vi, parecia que não tinha comida assim, não tinha nada bem cuidado. Eu olhei pra cara dele, eu falei, você falou que tem alguém que cuida dela, que vocês cuidam, mas ela tá aqui, parece que ela tá jogada, como assim? E a mulher, quando viu, ela veio pra falar comigo, mas quando ela viu ele, ela simplesmente silenciou. Ela não falava nada, ela não se mexia. E eu via que ele falava, fala oi, né, não sei o quê. E a mulher não tinha reação. Eu achei aquilo muito estranho. E aí ele mostrou as pessoas da família dele que iam lá cuidar dela, a mulher que ele pagava também pra cuidar dela. Eu não me senti bem. Eu falei, mas por que ela não faz parte da família com vocês? Por que ela tá aqui isolada desse jeito? Comecei a questionar ele, a bater de frente. Eu via que ela tava... que ela queria me falar algo com os olhos, eu percebia, mas ela não falava. Até porque eu não ia entender a turco. Quando eu comecei, eu confrontei ele mesmo. Foi a nossa primeira briga, assim. Ele falou que eu tava desequilibrando ele não tava bem, que ele já tava com a mãe dele no hospital, que ele não sabia se ela ia ter que fazer uma cirurgia, se ela não ia ter que fazer. Que ele não tinha cabeça pra isso agora, que ele já tinha explicado. Que se eu não tava querendo acreditar, o problema era meu. E que ele não tinha tempo pra isso, e que ele ia me deixar no quarto da casa até ele voltar. Só que ele não me deixou no quarto da casa livre. Ele fechou a porta do quarto e me deixou trancada dentro do quarto. Porque disse que ele não tinha tempo, não tinha energia pra mim naquela hora, que eu estava atrapalhando uma coisa que já estava ruim pra ele, que era a mãe dele, e que ele ia me deixar lá até resolver a situação e que eu pensasse em tudo que eu tinha feito. Ele me deixou como se eu fosse uma criança trancada dentro do quarto e sem o meu celular. Eu não acreditei que eu tava passando aquilo. Eu não acreditei. E dentro desse quarto eu fiquei desesperada, porque eu fiquei pensando, mas quando que ele vai abrir esse quarto? E aí eu já comecei a lembrar do que a ex-esposa tinha falado pra mim pela internet. Eu falei, meu Deus, como eu fui burra. O que esse homem vai fazer comigo? A única coisa que eu podia fazer dentro desse quarto era rezar. E aí eu lembrei da minha mãezinha, dela falando que quando a gente tem algum inimigo ou quando alguém quer fazer o mal pra gente, a melhor coisa que a gente pode fazer é fingir que tá tudo bem, e engolindo as coisas assim pra se sair daquilo. Foi mais ou menos isso que veio na minha cabeça e eu decidi que eu ia agir como se tudo tivesse normal, porque depois daquilo que ele tinha feito, eu queria ir embora, eu não queria mais casar. Eu sou uma pessoa que qualquer coisinha que acontece, eu já dou 50 pés pra trás, e pra mim aquilo tinha sido muito. Eu não queria mais, então eu comecei a pensar em um jeito que eu já queria sair dali, eu já nem queria saber o que estava acontecendo. Então eu pensei, olha, eu vou ficar calma, ele vai abrir essa porta, alguma hora ele vai abrir. Então eu vou ficar calma, eu vou fingir que nada aconteceu. Acho que a melhor forma de tratar uma pessoa que faz isso é fingir que tá tudo bem, pelo menos até você sair do contato dessa pessoa. E outro dia de manhã, ele abriu o quarto. A porta do quarto. Eu só passei a noite, eu só dormi. Mas mesmo assim, ele falou que ia ficar mais um tempo com a mãe dele
se eu já tinha pensado na situação. E aí eu fingi, eu falei, não, desculpa, eu fui muito grossa, eu tenho que confiar em você. Tipo, fiz mesmo. Eu tava me tremendo por dentro, sabe? E eu fingi tanto, assim, deixei ele tão seguro de que aquele castigo tinha resolvido, que ele falou, agora sim, que bom que a gente tá se entendendo, é por isso que eu escolhi você, eu sabia que você era essa mulher que ia me escutar e não sei o quê. Como ele ainda ia ficar mais um dia com a mãe dele, se eu poderia visitar também a tia dele na edícula. E esse tempo, né, que ele ficou comigo lá na casa, eu fui assim, a anjo, a pessoa calma, tranquila, submissa, sim, é isso, mil perdão. Cheguei até a ajoelhar, fiz, entendeu? Fiz mesmo a cega. Até ele ver que, sei lá, que eu já tava envolvida em toda a situação. E eu perguntei se eu podia visitar, né, a tia dele lá na edícula. Se eu podia cuidar dela pelo menos esse dia que ele tava com a mãe. Ele me devolveu o celular, de tanto que eu fui assim, né, acolhedora e submissa, ele me devolveu o celular. Falou que ia ficar mais um dia lá com a mãe dele, que eu podia ficar pela casa. Achou que era muito perigoso me dar a chave da edícula, porque às vezes ela tinha alguns transtornos e poderia ir pra cima de mim e querer fugir. E eu falei, ok, não, imagina, não vou lá, eu vou ficar aqui. E aí eu lembro de uma frase que ele falou, que todas as famílias têm alguns segredos e que eu devia estar pronta, né, para compartilhar isso com ele, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente confia e vai até o fim em qualquer situação que aconteça. Eu fiquei com muito medo dessa frase, porque eu fiquei pensando, sei lá, o que ele tá querendo dizer com isso? Qualquer coisa que ele fizer aqui, eu vou ter que aceitar. Eu já tava, assim, querendo descobrir, porque pra mim tinha alguma coisa errada naquela tia, tinha alguma coisa errada. Foi aí que me deu um estalo e eu resolvi mandar mensagem pra ex-esposa que tinha me alertado da primeira vez. A ex-esposa me mostrou que ela morava muito perto. Me mostrou fotos com datas de que ele estava indo lá enquanto ele estava falando comigo. Que ela não era a ex-esposa, que ela era a segunda esposa, casada só no religioso, e que a primeira esposa era a moça que estava lá dentro daquela edícula. Que eu não escutei ela e que agora eu ia pagar por isso. Porque aquela moça estava ali presa e que ela vivia nas piores condições. E que a segunda esposa tinha muito medo de denunciar isso, porque ela também sofria tudo aquilo que ela me mandou nas fotos. E que eu não quis acreditar. Ela começou a me mandar fotos da moça que tava lá dentro com ele de noiva. Eu demorei assim umas 2 horas pra conciliar, eu não conseguia. Porque eu queria sair dali, eu não sabia como. Eu tava com tudo pronto pra casar. Eu já não sabia. Eu não sei da onde que eu arrumei equilíbrio. Porque eu tinha que arrumar um jeito de sair dali e eu tinha que ficar tranquila. Eu não podia transparecer pra ele de que eu não tava confiando, de que eu ia fugir. Eu não sei como que Deus fez, mas eu já mandei mensagem para uma amiga que eu tinha em Istambul, contei toda a situação, falei que eu ia precisar, que ela me convidasse para ir para lá, que desse um jeito de eu ir. Fui até a edícula, gravei. Eu só falava meio babatia lá e eu gravei a mulher falando. E aí coloquei algumas palavras no Google pra ela falar ou pedir socorro e eu gravei. Eu não tinha como tirar ela de lá. E aí a minha amiga falou que a gente podia mandar esses vídeos no consulado e contar tudo no consulado. Tipo, eu ia embora, assim. Eu só tinha que dar um jeito de sair de lá. Mas eu ainda tava na minha cabeça que, eu não sei porque, eu ainda não tinha uma confirmação de que tudo aquilo podia ser real. Eu não tava acreditando. E até porque ele fez eu tirar os documentos e ele não ia poder casar de novo, porque se ele era casado com uma, ele não poderia casar 2 vezes no cartório. E no outro dia ele me deu a confirmação final, que eu falei, bom, a gente vai casar primeiro no civil, e aí ele falou que não, e a gente ia fazer só as cerimônias de noivado e casar no religioso, que o civil ele tinha um pouco de trauma pelo que aconteceu com a primeira esposa e que depois de 1 ano ou mais, talvez a gente casasse no civil. Foi aí que veio a última confirmação. Que ela tava falando a verdade. A ex-esposa que na verdade era esposa dele, tava falando a verdade. Ele não poderia casar de novo. E ele tava numa gana de casar comigo. Como assim ele não queria casar no cartório? Na parte de documento mesmo, no civil. Eu sei que eu nunca rezei tanto pra Deus
para que ele não desconfiasse de mim. Eu fui a pessoa mais doce, mais submissa, até ajoelhar para ele, lavar o pé, eu fazia tudo para ele. Eu fiz isso por alguns dias e desesperada com aquela mulher que tava lá fora, que de vez em quando eu via que alguém entrava lá para cuidar dela e que a família dele tava sabendo. E depois de muita oração, eu virei um dia pra ele e falei: eu tinha uma amiga em Istambul, eu queria muito visitar ela. E se ele deixasse eu ir, isso ia criar uma confiança maior entre a gente. Porque eu também queria andar por outros lugares da Turquia sem ele, que era importante pra mim entender isso, que eu já tinha entendido várias coisas dele e que essa minha amiga era casada com um turco tradicional, que ele poderia conversar com ele. Eu tava com muito medo dele negar e falar que eu só podia ficar ali dentro daquela casa. Por eu não sei, um sinal divino, um sinal de Deus. Ele falou que eu poderia ir, que ele ia me levar, me deixar lá um dia e no outro dia ele me buscava. Gente, foi um alívio, foi um alívio. Nossa, eu agradecia, eu rezava, eu não sabia mais. Porque eu tava com medo de eu ficar presa igual a outra, ou eu não sabia o que eu poderia passar. Eu só tinha visto uma mulher em condições precárias, que ficava ali, eu não sei, olha. Chegou o grande dia. Eu fui pra casa da minha amiga, ele me deixou lá. A gente foi pro consulado, contou tudo. Ali ela me levou pra casa da família do marido dela, que era em uma outra região da Turquia, não era em Istambul. Até eu conseguir remanejar a minha passagem de volta. Só que a passagem estava no nome dele. E assim que eu sumi, ele cancelou a volta. Então eu tive que me virar, mandar mensagem para minha mãe, mandar mensagem para todo mundo para conseguir dinheiro para comprar a passagem para voltar. E enquanto isso, eu ficava indo de casa em outras regiões, de parentes do turco da minha amiga. Graças a Deus, deu certo. E eu voltei. E tô aqui para contar a história para vocês.